vamos lá. Esse é um exemplo, depois eu passo um semelhante para vocês. Não mostrou bateria, mas como está saindo aqui do ponto A, ainda vai passar pelas outras resistências, né? Dá para saber que essa corrente aqui é a total, certo? Nessa outra aqui, ó, aí nesse outro aqui que é a de 20, ele colocou que tá passando a metade, né? Então eu não sei, mas dá para descobrir qual que passa em 40 e nem quem que passa nessas outras duas aqui, ó. Inclusive uma eu sei o valor, a outra eu não sei o valor, né? Seria bacana se não tivesse essa de 40, né? Que aí eu já saberia exatamente quanto que tá passando a outra aqui, mas não tem jeito. Em 20 está passando, né, 30. 3, perdão. Então, quanto que vai estar passando nas outras? Uma grande vantagem aí do circuito em paralelo, tá? É justamente o seguinte. Esse lado aqui, ó, esse ponto aqui ainda é o A, porque não tem nenhuma resistência. Esse ponto aqui ainda é o A, porque entre os dois pontos não tem nenhuma resistência. E esse aqui na frente ainda é o A, ó. Ainda é o A, porque não tem nenhuma resistência. Tem resistência quando você tenta passar para o outro lado, pro lado de baixo aqui, ó, né? O B, aqui também ainda é B, não tem nenhuma resistência aqui também ainda é B, e aqui ainda é B, certo? Então quer dizer que a diferença de energia entre A e B, ó, é igual para todo mundo. Eu não sei o que tem aqui, com certeza tem uma bateria, eu não sei qual a voltagem, né? Nem precisa. Mas a voltagem que está aqui, a variação de energia que está aqui, ó, né? Vamos supor que aqui fosse 0 volts. Todo mundo aqui está zero. Vamos supor que aqui fosse 220 volts. Todo mundo aqui embaixo é 220. Então a diferença em todas as resistências são iguais. Então se eu fizer isso aqui, galera, ó, né? Só um minutinho aqui que tá tendo uma festinha aqui. Gabriel, vocês estão fazendo barulho e eu tô dando aula. Beleza? Vamos lá, galera. Tranquilos, né? Ah, só cortei o áudio seu, Zé. Tá na gravada, saiu. Oh, meu Deus do céu. Então tá aí, beleza. Tranquilos. Então eu tô meio na dúvida aqui, né? Na dúvida não, né? Eu tenho uma saída aqui, ó. Beleza? Eu tenho uma saídazinha aqui, ó. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho todas as informações que eu preciso nessa. Como o resto todo está em paralelo, eu consigo descobrir outras informações, por exemplo, qual que é a corrente que passa aqui? Opa, qual que é a corrente que passa aqui? Desculpa aí. Qual que é a corrente que passa do lado de cá, ó, né? A voltagem vai ser fácil de descobrir, que eu vou descobrir usando essa do meio aqui, ó. Qual que é a corrente que passa nessa aqui, ó? Dá para descobrir também, só jogar VRI. Dá para jogar VRI aqui, ok? E dá para jogar VRI aqui, ó, né? Ô, Carlos, Fala, você amigão. ainda não voltou a apresentar, não. Até. Oi? Desculpa, não entendi. Não voltou a apresentar a tela de Ô, novo. cara, foi mal. Ah, anta do professor mesmo. Ô, valeu. Então tá aí. É, então eu fiquei nessa. Eu tenho essas saídas aqui. Eu vi que a diferença de potencial tá tudo em paralelo, então eu posso jogar VRI aqui para descobrir qual que é a corrente, porque eu sei a corrente total. Aqui eu já não preciso saber nada, eu já tenho tudo, mas vai me ajudar pra caramba. Por que vai me ajudar demais? Vai me ajudar a descobrir qual que é a voltagem. Aqui vai me ajudar a descobrir qual que é a corrente que passa aqui. E aí, por dedução, que eu sei qual que é a corrente total, né, que é 6, eu descubro qual que é a corrente que passa do lado de cá, ó. Aí fica fácil. Eu já vou saber o quê? Eu já vou estar por dentro de qual que é a voltagem. A resistência eu não sei totalmente quanto que é. E eu vou saber qual que é a corrente fácil, fácil. Tranquilos? O problema é isso. Não tem enunciado não, né? Mas o problema é isso aí. Beleza? Então vou no mais fácil aqui, que é o do meio, ó, tá?
Vou resolver o do meio ali, que é Verri, né? A voltagem, não sei qual que é, o meu objetivo é descobrir isso. A resistência é 20 e a corrente é 3. Então a voltagem vai dar aqui 60 volts, né? Achei bem alta a corrente passando ali, né? Em vista da corrente total, mas beleza. Então deu 60 volts, beleza? 20 vezes 3 aqui. Ótimo. Então agora eu vou descobrir qual que é. Agora que eu sei a voltagem de todo mundo, tá? Então eu posso calcular qual que é a corrente que passa aqui, ó, no primeiro ramo aqui, ó. Então vou descobrir qual que é a voltagem do primeiro ramo, beleza? Então vou jogar Verri de novo. E o próximo capítulo, gente, dá para usar Verri. Vai apresentar várias fórmulas lá, ó. Você entendeu isso aqui? Acabou. Vai ficar muito simples o próximo capítulo para você. Então vou jogar no Verri. Só que agora eu sei que a voltagem é 60, a resistência é 40 vezes a corrente. Então a minha corrente aqui, ó, ela vai ser 60, beleza? Dividido por 40, que vai dar 1,5 amperes. Então tá aqui a corrente, ó. A corrente que passa só no de 40 ohms, 1,5 amperes, certo? Então tá aí. Eu sei a corrente total, que é 6. Então, olha só, ficou bem tranquilo agora. Aqui tem 1,5, 1,5 amperes descendo aqui. Aqui eu já sabia que eram 3. Então tá faltando mais 1,5, né? Para passar do letical. 1,5 amperes. Então, para passar aqui, ó. Certo? Bem, de cara eu já sei que se está passando a mesma voltagem, então aqui tem que ter a mesma corrente. Perdão. Se tá passando a mesma corrente, tem que ter a mesma resistência. Se aqui tem 40 ohms, está passando 1,5, se aqui também está passando 1,5, aqui também tem que ser 40. Vocês concordam comigo? Como eu disse, tem várias maneiras de resolver esses exercícios de elétrica, tá? Vou colocar aqui agora. Terceiro, tem várias maneiras de resolver. Uma delas é essa daqui, ó. Se eu cheguei à conclusão que aqui é 1,5, eu vi lá que de 6 menos 3 3 sobrou 1,5 para cá. Se tem 1,5 aqui, 1,5 aqui, aqui também esse a resistência nesse ramo de cá, ó, ele tem que ser 40 ohms também, ou seja, R total, né? Vamos dizer assim, é em série, né? As duas aqui estão em série, né? Então essa resistência total aí tem que ser 40. E ela nada mais é do que a soma da que você conhece, que é 10, mais R. Então, lógico que R então vai ter que ser o quê? 30 ohms. Beleza? Vai ter que ser o quê? 30 ohms. Tudo tranquilo? Outra maneira que você poderia ter calculado, né? Seria jogar Verri de novo. Ou fórmulazinha aqui. Como é que você não ri, né? Ela resolve qualquer exercício de elétrica. Qualquer exercício de elétrica ela consegue resolver, tá? Nós vamos sair fora de muita fórmulazinha lá do outro capítulo. Se eu pensar em Verri, o que eu tenho? Olha, a voltagem é 60, que é a mesma para todo mundo. Resistência. Olha, você olha quais que tem lá. Quais que tem lá? 10. Como é em série, 10 mais R. Vezes a corrente, que é quanto? 1,5. Ou quase que não vai. 1,5. Então, se você desenvolver isso aqui, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Você vai chegar que R é igual a 30. Então, tem várias maneiras de chegar no mesmo resultado aí. Tranquilos? Beleza? Bem, vou deixar um exercíciozinho para vocês resolverem aí. Rapidinho, só pra gente ver como é que tá. Dúvidas aí não, né? Então, vou fazer um mais basicão, tá?
colocando aqui algumas resistênciazinhas aqui, ó. Você tem que calcular algumas coisas em série. Então vou deixar aqui algumas. Se eu for fazer lâmpada aqui vai demorar pra caramba, né? Então eu vou fazer algumas resistências em série, algumas em paralelo. Só para você resolver aqui rapidão. 2 minutinhos aí para vocês resolverem. Então, tá aí o circuito. Eu quero saber duas coisinhas só. Primeiro, qual que é a resistência total, né, ou equivalente, né? Qual que é a resistência equivalente, né? Qual que seria, tá certo? E qual que é a corrente total. Ou seja, qual que é a leitura do nosso amperímetro aqui, ó, tá? E quando eu pergunto resistência equivalente, eu queria que você pensasse o seguinte: eu vou substituir todas aquelas que você está vendo ali por uma só, que tem o mesmo significado, né? Que tem o mesmo resultado, né? O mesmo peso das outras. Essa é a minha resistência EQ, né? Equivalente. Aqui está meu amperímetro e aqui minha bateria de 100 volts. Beleza? 2 minutinhos para vocês fazerem, tá ok? A gente vai colocar, por exemplo, depois só para incrementar um pouco. Às vezes ele vem e coloca um voltímetro aqui, ó, para poder medir a voltagem só desse carinha aqui, ó. A gente já pode ir fazendo isso depois, né? Aí a terceira perguntinha aqui poderia ser isso, ó. Pronto, aí já mudou um pouquinho mais o exercício. Qual é a voltagem, tá? No resistor de 3 ohms, né? Vou fazer uma ferradura decente aqui, né? Ferradurazinha. Qual que seria? Porque a única coisa que muda desse assunto que eu estou abordando agora para o próximo, né, que são dispositivos de medida, é discutir um pouco mais sobre voltímetro, que é esse medidor que eu coloquei, voltímetro, que é medidor de voltagem, né, voltímetro, e falar mais sobre o amperímetro, pelo menos utilizar mais, né, amperímetro, que é o medidor de corrente. Beleza? Então, né? Então vamos lá, e depois eu passo mais, eu quero mais participação de mais gente aí, hein? Então beleza, isso aqui são só valores, né? Possíveis valores aí de quem calculou. Beleza, vamos calcular então aqui para ver o que tá. Letra A, equivalente. Primeiro, resumir todo mundo em uma só. Vamos fazer por etapa aí para ver como é que fica esse negócio. Bem, cada um tem um estilo de resolver, né? Você já pode bater o olho aqui e ver que essas duas. Esquece voltímetro, está aqui ou não. Amperímetro, ele não atrapalha em nada. A resistência dele interna é zero, pelo menos teoricamente, a gente considera que sim. Então ele e nada aqui em termos de interferência no circuito é a mesma coisa, tá? Não atrapalha. O voltímetro, vocês viram tanto que eu coloquei ele depois, ele também não atrapalha, ele só olha qual que é a energia em um ponto e depois olha qual que é a energia do outro e te responde qual que é a voltagem entre aqueles dois pontos ali. Então, ele não interfere, tá? A resistência dele é infinita, a gente costuma colocar aqui teoricamente, ou seja, é justamente para nunca a corrente entrar dentro de um voltímetro, justamente para ele não interferir. Se a corrente entrar nele, ele vai interferir no 3, né? Então, esqueça os dispositivos em termos de cálculo, tá? Pode calcular a corrente à vontade, pode calcular a resistência à vontade, fazendo de conta que nem existe amperímetro e voltímetro. Então, eu vou juntar esses dois aqui primeiro, esses três aqui, perdão, porque são os três que estão em paralelo. Aí eu posso, tá? Simplesmente chegar aqui e fazer que é em paralelo, né? E somar todo mundo aqui, 1 sobre 9, mais 1 sobre 9 e tirar o mínimo, tá? Bem, eu acho mais fácil pegar o seguinte, como são todos iguais, vai dar na mesma, eu pego uma e divido por 3, porque são todas iguais. Aí fica mais fácil a minha vida. Então, a resistência das três, juntar as três aqui, ó, vai dar 3 ohms só. Beleza? Aí como que ficou? Só para a gente visualizar passo a passo.
ficou lá o 4 ohms, o 3 ohms e essa que eu acabei de resumir, né? Então, olha como é que ficou beleza. Ficou essa aqui que é 4, essa que é 3 que eu não mexi ainda. E essas três que eu juntei em uma só que deu 3. Então, agora a minha nova configuração são de resistores em série, que basta somar todo mundo. Ó. 4 mais 3, 7, né? Mais 3, 10. 10 ohms. Então minha resistência total, ou equivalente agora, que eu já resumi todo mundo, vai ser de 10 ohms. 10 ohms. Beleza? Então a resposta correta aqui, vamos ver por quê, o que vocês fizeram aqui de diferente. Então a correta aqui é 10 ohms. Consegui resumir aquela omaiada toda ali em apenas 10. Tranquilo? Tranquilo? Resumi aquela omaiada toda ali. Quando eu perguntei quem quer estudar, quem quer trabalhar, quem quer ser alguém na vida, foi um tanto de gente foi saindo e ficou só 10. Beleza? Então fechou. Bem, o que vocês fizeram aí? Deixa eu ver aqui. Para dar 22. Pode ter confundiu quem está em série com quem aqui, né? Vocês poderiam ter juntado esses dois aqui primeiro para dar uma resistência de 7, né? Que é só somar as duas aqui. Bacana. Mas depois teriam que resolver essas três aqui, né? Só se fez alguma Foi conta aí que errada eu aqui. errei. É, ou fez alguma continha errada aqui na hora do mínimo, né? Mínimo Eu múltiplo fiz comum aqui. 9 vezes 3. Eu pensava que fazia o 9 vezes 3 e dividia por 2. Mas aí Entendi, foi errado. entendi. Então aqui a gente só. Ó, eu quero. O que. Eu não tô querendo saber se você sabe fazer conta, né? Vou deixar pro professor de matemática fazer isso e eu vou considerar que vocês todos sabem, né? Estão mais afiados do que eu aí para fazer conta. Então eu vou cobrar questões assim, nada de ficar morrendo de fazer conta. Então vou colocar questões mais simples aqui, beleza? Então fechou, já sei a resistência total. Corrente total? Vamos lá então, corrente total. Jogar VRI. Vamos jogar VRI para saber a corrente total, porque eu já sei o resto, né? Já sei a voltagem, 100, resistência acabei de calcular, vezes corrente. Então minha corrente aqui vai ser uma corrente de 10 amperes. Geralmente, as tomadas de 110 volts, geralmente elas fornecem 10 amperes. Podem fornecer 20 também, tá certo? Podem fornecer 20 também. Então, calculei aqui e achei bacaninha, né? 10 amperes, ok. E o terceiro tópico que eu coloquei ali em cima da hora, qual que é a voltagem só no carinha 3? Beleza, eu jogo o VRI de novo, só que para ele, só pro carinha de 3. Mas calma aí, você sabe como descobrir? Bem, o que eu preciso saber? A resistência que eu já sei, 3. E a corrente. E eu dei sorte, mesmo que eu perguntasse aqui, ó, em um dos 9 aqui, falasse, não, vou colocar um. Posso até colocar aqui para ilustrar. Não, vou colocar um amperímetro aqui, cara, ó. Pra você descobrir qual que é a voltagem para mim aqui, ó. Nesse cara aqui de 9. Vou colocar um voltímetro aqui. Tá fácil de descobrir. Como eu descobri que a corrente é 10, quando chega aqui 999, eu falo assim, ó, a corrente chegou aqui, ela fala, qual que é o meu obstáculo? Ela tá vindo aqui, né? Porque é o polo positivo aqui, ó. Ué, eu tenho três caminhos idênticos, então eu vou dividir. Vai passar 10 dividido por 3, 10 dividido por 3, 10 dividido por 3 em cada lugar. Depois vai juntar todo mundo e vai passar no de 3 ohms. Então qualquer corrente que passa no de 3 ou no de 4 é 10. Então tá aí. Qual que vai ser a voltagem? A voltagem no carinha de 3, é o único que é 3, né? É 3 vezes 10. 30 volts. Então, daqueles 100, você sabe que só para aquele cara de 3 lá, nós temos 30 volts. Tá certo? 30 volts. Aí eu queria que vocês pegassem o seguinte, para depois vocês perceberem como que está distribuindo. Tem essa aqui, ó. Essa energia aqui, ó, ela tem que se distribuir, esse 100 tem que distribuir. Nada se cria, nada se perde.
tudo se transforma. Então eu tenho que achar na onde que está o 100. Aqui eu já vi que tem 30. Se eu jogar VRI para esse cara aqui, ó, eu vou descobrir que aqui tem 40. Né? Aí eu já estou extrapolando já. O próximo exercício fica mais fácil. A voltagem ali vai ser o quê? Vai ser 4. Ali também está em série com de 3. Então ali também está passando 10. Né? Então vai ficar o quê? 40. 40 volts. Tá? 40 volts. Então tá aí, ó. Então eu já achei 40 volts aqui e já achei 30 aqui, ó. Né? Do 100, sobrou quanto para cá? Aqui já foi 70, sobrou 30 para cá. Então, para esse aqui que tá todo mundo em paralelo, então medir aqui. Igual eu coloquei aqui, ó, medir aqui. Ou medir aqui. Ou medir aqui em cima, é tudo a mesma coisa. Então essa voltagem aqui, por dedução, eu sei que ela também é 30. Perceberam? Por dedução. Por quê? Eu calculei o de 3 deu 30. Calculei o de fora deu 40. Então essas duas aqui já deram 70. Para fechar a conta aqui está faltando 30. Como eles são em paralelo, fica 30 para todo mundo. Para eles compartilharem os mesmos 30. Então sobrou 30. Acaso eu posso jogar VRI para saber qual é a corrente que passa em cada um deles? Pode. Você pode jogar VRI de novo. A gente só sabe fazer isso. Jogar VRI de novo. Né? A voltagem você sabe que é 30. A resistência você sabe que é 9. Aí você acha a corrente que passa em cada um. Que é aquela que eu tinha falado, né? Que era 10, né? Dividido por 3. Mas vai dar aqui, ó. Vai dar 30 dividido por 9. Ou seja, 10 dividido por 3 amperes. Então dá para você destrinchar o negócio, né? Desmontar o negócio todo. Desmontar o negócio todo aqui e saber detalhes de tudo. E não esquecer que nada se cria, nada se perde, as energias estão sendo, ó, distribuídas aqui, ó. Se você viu que não bateu, você fez alguma conta errada, tá certo? Fez alguma conta errada. Então, se vocês tivessem testado esses valores aqui, você vê que a conta não ia bater, beleza? Tranquilos? Fechou, né? Vou passar outro exercício semelhante para vocês aí, pra vocês resolverem, tá? Só para a gente ficar mais tranquilo. Opa, esse aqui eu já fiz. Bacana, né? Podemos fechar com esse aqui, ó. Meio um desafiozinho para vocês aí. Tá certo? Ele é um exercíciozinho bacana. Tá? Ele é um exercício que fala sobre. Botou um circuito relativamente tranquilo aqui, tá? É o circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e baterias ideais, tá certo? E socorrer uma pessoa aqui, gente. Aí, tá aí. Tá, o circuito que eu vou estudar ele um pouquinho mais e com base nas informações, qual o valor de R? Esse Rzão aqui, ó, em ohms. Qual que seria? Aqui é um processo um pouquinho diferente, que você tem a voltagem total, 24, você tem a corrente total, que é 5, e você tem essa resistência de baixo e tem essa de cima aqui, ó. Só discutir, porque né, não vai dar tempo de deixar pra vocês. Não, vai dar tempo sim. Então, deixa eu só discutir ela um pouquinho aqui, dar um norte aqui, ó. O Carlos, esse não segue aquela regra que você tinha falado no outro, não, né? Que, por exemplo, o 8 tem que ser igual ao 5 mais o R, tá ali? Não necessariamente. Você não sabe a corrente, você só sabe a corrente total. Se ele chegar aqui e falar assim, nossa, Carlos, a corrente dividiu. Passou 2,5 aqui embaixo e 2,5 lá em cima. Aí sim. Aí tá certíssimo. Aí sim. Aí a gente, nossa, facilitaria muito a vida nossa. Mas a gente não sabe como que essa corrente vai distribuir lá. Mas o que, que eu sei desse circuito? Que esses 24 aqui, ó, se eu for pensar aqui, ó, vou considerar, vou chamar de terminais, né? Vou começar a mudar o nome aos poucos aqui, ó. Terminais da bateria é o que? É os pontos do lado de fora da bateria.
Então, se você for olhar aqui, enquanto não tiver resistência, os pontos são iguais. Então, quer dizer que o ponto A, que é o polo positivo, que é 24 volts, é o mesmo desse lado de cá. Ó. Isso aqui também é o ponto A. Ó. Do lado de cá, eu tenho os pontos B. Né? B aqui e B aqui. Ó. Ou seja, do lado de cá eu tenho o polo negativo da bateria, 0 volts. Então, a diferença de potencial, a voltagem 24, ela é 24 para os dois juntos aqui de cima e para o daqui de baixo. Então, esse 24, como esses dois aqui, ó, eu queria que vocês percebessem, esses dois aqui, ó, entre si, eles estão em série, né? Mas juntando os dois, eles estão em paralelo com o resto todo. Ele tá juntando esses dois aqui, ele está em paralelo com o 8, que também está paralelo com a bateria. Está todo mundo em paralelo aqui, com exceção internamente desses dois aqui. Ó. Esses dois aqui estão em série entre si. Tá? Mas juntando esses dois aí, eles estão em paralelo com o resto. Beleza? Estão em paralelo com o resto aí. Então, você pode pensar, agora vão no VRI. VRI para todo mundo. Ó. Vamos jogar o VRI. Você sabe que a corrente total 5 amperes. Beleza? Se você descobrir qual que é a corrente no 8, que está fácil, só você jogar o VRI para ele. Vamos jogar VRI para ele. Só pro de 8. Carinha de 8 aqui, ó. Vai ficar R vezes I. Qual que é a voltagem lá? Ué, 24, porque está em paralelo com a bateria. Qual que é a resistência? 8. Qual que é a corrente? Vai dar uma corrente de 3 amperes. Olha que beleza. Você já sabe qual que é a corrente dos lá de cima. O total é 5. Então você já sabe que lá para cima sobraram o quê? Sobraram 2 amperes. Então, o que você vai fazer? VRI para ele também. Tá certo? Qual que é o V? 24, porque o conjunto todo está em paralelo. Qual que é a resistência? Ah, tá. A resistência é 5 mais R, né? Que você faria. Vezes a corrente que você sabe que é 2. Então, como é que vai ficar? Ué, vamos simplificar. 24 dividido por 2, 12. E aqui vai ficar 5 mais R. Então, quer dizer que vai ficar 12 menos 5 é a minha resistência. Minha resistência é de 7 ohms. Então, fechou. Minha resistência é de 7 ohms. Beleza? Tranquilos? Seria a minha resistência de 7 ohms aqui. Ó. Então, o que eu tenho que perceber é quem está em paralelo com quem, para eu poder identificar, né, quais são as correntes, qual é a voltagem. Observe que eu usei 24 para todo mundo, que estava todo mundo em paralelo entre si, né? Só esses dois estavam em série, então fui lá e somei os dois, né? Porque estava em série. Então, se você pegar o jeito aí, vocês vão achar super fácil a prova. Beleza, galera? Tranquilos? Então, eu que vou ser sem educação com Zoom hoje, vou cortar ele antes da hora, né? Que eu acabei atrasando um pouquinho, que o link deu problema.